Meu amiguinho, minha amiguinha, a aula de hoje vai ser sobre divisão de fração. É a nossa última aula relacionada à fração. Mas para nós começarmos a falar sobre a divisão de fração, é necessário retomarmos mais uma vez a revisão de fração. Então vamos lá. O que é fração? Fração ela representa um número em cima do outro. Olha o nosso exemplo. 1 em cima, 4 embaixo. 1 em cima, 4 embaixo. Como é que nós vamos ler? Nós vamos ler 1/4 ou 1 sobre 4. Mas fração ela pode também ter uma outra definição. Ela pode também ser definida da seguinte maneira. Um número dividido por outro. Olha, 1 em cima, 4 embaixo. 1 dividido por 4. Tudo bem? Como é que nós vamos ler? 1/4, 1 sobre 4, ou ainda 1 dividido por 4. Pelo exemplo dado, nós colocamos 1 em cima, 4 embaixo. Este número que está em cima, que no nosso caso é 1, ele vai representar o numerador. Este número que está embaixo, que no nosso caso é o 4, vai representar quem? O denominador. Veja bem, e entre 1 e o 4, existe um traço. Este traço, ele representa a divisão da fração. Então, o que nós vamos fazer agora? Mostrar a fração em um desenho geométrico. Nós vamos mostrar a fração no nosso retângulo. Nós vamos pegar o mesmo exemplo, 1/4, 1 sobre 4, ou 1 dividido por 4, e passar este exemplo para a fração. Então, vamos lá. O que representa mesmo o número que está embaixo? O número que está embaixo representa a quantidade de partes que nós vamos dividir a nossa figura geométrica. Não é 4? Então, nós vamos dividir o nosso retângulo em uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Tudo bem? Então, o número de baixo representa a quantidade de partes que nós iremos dividir a nossa figura. Professor, e o número que está em cima, que no nosso caso é 1? Este número que está em cima representa a quantidade de partes que nós vamos usar. Então, só recordando, o número de baixo é a divisão, é a quantidade de partes que nós vamos dividir a nossa figura, e o número de cima é a quantidade de partes que nós vamos usar. O exemplo dado não foi 1/4, então significa dizer 1 em cima, a quantidade de partes que nós vamos usar. O 4 embaixo, a quantidade de partes que nós dividimos a figura. Então, nós vamos usar uma parte de um total de 4. Uma parte de um total de 4. Um outro exemplo. 2/5. 2/5. Significa o quê? O número de baixo representa a quantidade de partes que nós vamos dividir a nossa figura geométrica. Não é 5? Então, nós vamos dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. O número de cima representa a quantidade de partes que nós vamos usar. Não é 2? Então, nós vamos usar duas partes de um total de 5, ou seja, 2/5. 2/5. Ok? Vamos lá. A aula de hoje ela é sobre divisão de fração. Nós vamos dividir duas frações. Vamos pegar o mesmo exemplo. 1/4 dividido por 2/5. 1/4 dividido por 2/5. O que nós temos que fazer? Para fazer a divisão de fração, nós temos que fazer uma multiplicação em cruz. Nós vamos fazer uma multiplicação em cruz. Este 1 vai multiplicar o 5. Este 1 vai multiplicar o 5. E este 4 vai multiplicar quem? O 2. Então, vai ser 1 vezes 5 e 4 vezes 2. Olha, 1 vezes 5, 1 vezes 5, 1 vezes 5 e 4 vezes 2. Então, nós vamos ter 1 vezes 5, 5, 4 vezes 2, 8.
que nós concluímos? Que a divisão das duas frações, 1/4 dividido por 2/5, é o mesmo que 5/8. Então, tudo bem? Mais um exemplo. Vamos pegar um outro exemplo. 3/7 dividido por 2/4. O que nós vamos fazer? Multiplicar em cruz. Fazer uma multiplicação em cruz. Multiplicar 3 vezes 4 e 7 vezes 2. Olha lá. O que nós vamos fazer? Multiplicar em cruz. 3 vezes 4 dividido por 7 vezes 2. Olha lá. 3 vezes 4 e 7 vezes 2. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 2, 14. Então, a divisão da fração, 3/7 por 2/4 é o mesmo que 12 por 14avos. Tudo bem? Vamos agora para 2 exemplos contextualizados. Um engenheiro comprou 2 barras de ferro para fazer um determinado trabalho em sua obra. Em uma dessas barras, ele usou 3/5. A outra, ele usou 1/4. No final da obra, ele fez uma divisão das duas frações. O que ele fez? Ele pegou os 3/5 e dividiu por 1/4. Ele pegou 3/5 e dividiu por 1/4. O que nós vamos fazer? Vocês se lembram? Nós vamos pegar este 3 e multiplicar por 4, 3 vezes 4, e vamos pegar este 5 e multiplicar por 1, 5 vezes 1. Portanto, nós vamos ter 3 vezes 4, 12, dividido por 5 vezes 1, 5. A divisão foi 12/5. 12/5. Tudo bem, galera? Certo? Uma outra situação agora. João comprou 2 barras de chocolate para dar aos seus 2 filhos. Ao primeiro filho, ele deu 3/4 de uma barra. E ao segundo filho, ele deu 2/3 da segunda barra. Se João dividir as duas partes, ou seja, 3/4 por 2/3, se ele dividir as duas partes dadas aos filhos, qual o valor dessa divisão? Vamos pegar 3/4 dividido por 2/3. Multiplicação em cruz, vamos multiplicar, 3 vezes 3, 3 vezes 3, dividido por quem? 4 vezes 2. Como é que fica? 9 dividido por 8. Tudo bem, meus aluninhos? Esta foi a aula de divisão de fração. E com esta aula encerramos o que nós tínhamos que falar sobre fração. Até a próxima!